Olá, sejam bem-vindos ao canal Visão de Investidor. Caso queira um resumo sobre o assunto, acesse o Instagram aonde atualizo diariamente os conteúdos de forma reduzida. O fundo que vamos avaliar hoje será a HGLG11 com a razão social CSHG Logística. A cotação de um fundo de investimento imobiliário, FII, é o preço pelo qual suas cotas são negociadas no mercado. A cotação atual do HGLG11 está em R$ 161,40 e o mercado está com expectativas de alta. O PVP, preço, valor patrimonial, de um fundo imobiliário é uma relação que compara o preço de mercado das cotas com o valor dos ativos do fundo, ajustado pelas dívidas e obrigações. Geralmente, um PVP abaixo de 1 pode ser considerado favorável, pois indica que o preço das cotas está abaixo do valor patrimonial do fundo. O PVP do HGLG11 está 1,05. A liquidação diária de um fundo imobiliário é o processo em que as transações de compra e venda de cotas são concluídas no mesmo dia útil, garantindo uma transferência rápida e eficiente de valores entre os investidores. A liquidação diária do HGLG11 está em 10,00 milhões de reais. Quando um fundo de investimento imobiliário valoriza, significa que suas cotas estão valendo mais do que quando foram adquiridas, proporcionando um ganho de capital aos investidores. Essa valorização pode ser influenciada por diversos fatores, como a performance do mercado imobiliário, a gestão eficiente do fundo e a demanda por suas cotas. A valorização nos últimos 12 meses do HGLG11 está em 5,59%. O valor patrimonial de um fundo imobiliário representa o valor líquido dos ativos do fundo, incluindo imóveis, investimentos e outros ativos, subtraindo-se as obrigações, como dívidas e despesas. É uma estimativa do valor total dos ativos do fundo dividido pelo número de cotas em circulação. O valor patrimonial do HGLG11 está em 5,18 bilhões de reais. DI é a sigla para Dividend Yield, uma métrica financeira que representa a porcentagem do valor investido em um ativo que é recebido em forma de dividendos. O Dividend Yield do HGLG11 atual está em 9,11% no ano. O rendimento pago pelo fundo nesse mês foi de 0,68%. Que foi o equivalente a R$ 1,10 por cota. Pago na data de 15 de setembro de 2023. O HGLG11 é classificado como um fundo de tijolo. Fundos de tijolo são fundos imobiliários que investem em imóveis físicos, como galpões logísticos, shopping centers, lajes corporativas e outros tipos de empreendimentos imobiliários. O objetivo desses fundos é gerar renda para os cotistas por meio da locação dos imóveis. A receita da locação é distribuída aos cotistas periodicamente, sob a forma de dividendos. O segmento de um fundo imobiliário se refere ao setor específico no qual o fundo investe seus recursos. Pode ser comercial, residencial, logístico, industrial, educacional, entre outros. O segmento de um fundo imobiliário é uma forma de categorizar e identificar sua especialização ou foco de atuação dentro do mercado imobiliário. O segmento do HGLG11 é logístico. O administrador de um fundo imobiliário é a instituição responsável por gerir e administrar o funcionamento do fundo. O administrador atua como um agente fiduciário em benefício dos cotistas, garantindo a transparência, eficiência e conformidade das atividades do fundo imobiliário. O administrador do HGLG11 é Credit Suisse. O número de cotistas de um fundo imobiliário representa a quantidade de investidores que possuem cotas desse fundo. Cada investidor que adquire cotas de um fundo imobiliário se torna um cotista. O número de cotistas de um fundo imobiliário é um indicador importante, pois reflete a quantidade de pessoas ou entidades que têm investimentos no fundo e pode afetar a liquidez e a governança do mesmo. O número de cotistas do HGLG11 é de 378.897.
O IPO, Initial Public Offering, de um fundo imobiliário é o processo pelo qual o fundo é oferecido ao público pela primeira vez, permitindo que investidores adquiram suas cotas. O HGLG11 começou a ser negociado há 13 anos. O público-alvo de um fundo imobiliário é o grupo de investidores para o qual o fundo é direcionado. O fundo pode ser projetado para atender a investidores com diferentes perfis de risco, objetivos de investimento e montantes de investimento disponíveis. O HGLG11 é sugerido para geral. O fundo CSHG Logística, de CNPJ 11.728.688,000147, é um fundo imobiliário do tipo fundo de tijolo e do segmento logístico, indústria, galpões. O HGLG11 possui atualmente um total de 33.787.575 cotas que estão divididas entre 378.902 cotistas. Os imóveis do fundo HGLG11 estão localizados principalmente em Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. O fundo HGLG11 cobra 0,6% a de taxa de administração e possui atualmente um para VP, preço sobre valor patrimonial, de 1,05 e um dividend yield acumulado nos últimos 12 meses de 9,11%. Os fundos de tijolo, também conhecidos como fundo de renda, são chamados assim por representarem imóveis físicos. Normalmente o capital levantada pelos fundos de tijolo são utilizados para a aquisição ou construção de imóveis, para que estes passem a gerar uma renda passiva com aluguéis. Se inscreva e selecione o sininho caso tenha interesse em aprender mais sobre FIIs. Vou estar adicionando conteúdo diariamente, e caso tenha gostado, clique no gostei para ajudar o conteúdo a chegar em mais pessoas. E caso tenha sugestão de novos assuntos, deixe nos comentários abaixo.